Olá, eu sou Felipe Recondo e este é o Sem Precedentes, o podcast do Jota em que nós discutimos o Supremo e a Constituição. No episódio de hoje nós vamos falar sobre esse acordo que foi firmado pelo Supremo Tribunal Federal com o Executivo e com o Legislativo em torno do orçamento secreto, impositividade das emendas parlamentares, emendas PIX, etc. Eu que cubro o Supremo já faz algum tempo, nunca tinha visto algo semelhante. O Supremo fazer um almoço com os representantes dos poderes e, ao final, numa nota conjunta, dizer que foi fechado um acordo em torno de ações que questionam a constitucionalidade de algo. E independe aqui do que seja essa coisa. Mas o Supremo, Congresso e Executivo publicaram uma nota conjunta dizendo que um acordo foi fechado. E aí surgem várias dúvidas disso, né? Primeiro, da possibilidade do Supremo fazer isso. Segundo, o que se faz com as liminares do ministro Flávio Dino? Evidentemente, elas permanecem valendo, mas e aqueles todos os argumentos que estão lá, argumentos fortes, inclusive bem construídos do ministro Flávio Dino sobre esse tema? O que se faz diante de um acordo? E mais, fica a dúvida também em Brasília, e essa era a nossa dúvida aqui, Diego Werneck Tomás Pereira comigo, a nossa dúvida aqui sobre, afinal de contas, esse acordo envolve o quê? Quem ganhou e quem perdeu? Em Brasília ninguém sabe responder isso objetivamente. Muita gente, a gente viu nesses dias leitura na imprensa dizendo o ministro Flávio Dino se enfraquece por conta do acordo. Minha visão não é bem essa. Ou o Congresso ganhou porque as emendas estão mantidas. Também talvez seja uma visão não completa. Ou o Executivo também celebrou porque vai ter um certo controle sobre as emendas. Não sabemos exatamente. Então tem muitas questões para a gente discutir sobre isso, e acho que a primeira delas é: cabe ao Supremo fazer um acordo sobre esse assunto e dessa maneira? Nos outros temas em que o Supremo se arvora a fazer uma conciliação, nem sequer foi esse o caminho que foi seguido. Então, esse é o tema do Sem Precedentes de hoje. Nós vamos falar também sobre as últimas decisões do ministro Alexandre de Moraes, abrindo nova investigação de ofício sobre o vazamento de mensagens trocadas no seu gabinete. Tomás, vou começar por você. A primeira pergunta que eu fiz aqui na apresentação é: cabe ao Supremo fazer um acordo desse tipo, nesse formato? Eu estava mencionando para vocês que eu nunca tinha visto algo semelhante de o Supremo fazer, e isso difere, né, Tomás, de diálogos institucionais, de ouvir partes, ouvir os outros poderes para se sentir instruído e tomar uma decisão. O que foi feito é muito diferente. O que foi feito foi sentarem os representantes dos poderes numa sala fechada, sem cobertura da imprensa, sem transparência, e dizerem que fecharam um acordo. E a gente não sabe quais são exatamente os termos, porque a nota que está publicada no site do Supremo, e a gente vai colocar no site, inclusive aqui novamente, quando a gente publicar o Sem Precedentes, ela dá ali um norte para esse assunto, mas a gente fica com muitas dúvidas, afinal de contas, o que isso é diferente da liminar que foi dada pelo ministro Flávio Dino, impedindo, por exemplo, o pagamento de emendas PIX ou falando de emendas impositivas. Então a minha primeira pergunta para você é essa: pode o Supremo fazer isso? Olá, Felipe. Olá, Diego. Eu acho que a primeira pergunta é, para a gente entender se ele pode ou não pode, a gente precisa entender o que ele está fazendo, né? Porque eles falam que vai ser uma mediação, ou que vai ser alguma forma de conciliação, mas é estranho porque não está claro em que medida o Supremo está se colocando, em vez de como alguém que vai decidir o caso, que seria a sua função, decidir o caso, ouvindo as partes, como você falou, que é algo muito diferente, né? Existem, é importante que o Supremo, para decidir, saiba sobre o que está decidindo. Quando ele está decidindo sobre questões que afetam orçamento, políticas públicas, execução orçamentária, tem um monte de detalhe, tem um monte de questões práticas de como funciona na prática a alocação desse orçamento, o impacto de todas as decisões, é fundamental que ele ouça. E existem instrumentos para isso, dependendo da ação, né? A gente tem a figura, claro que as partes podem se manifestar, mas é claro que a gente tem a figura do amicus curiae, a gente tem a possibilidade de audiências públicas, a gente tem inúmeras possibilidades de espaço de informação para o Supremo, como juiz, decidir, né? Um tipo de situação.
A outra seria você imaginar que o Supremo não vai mais decidir isso. O Supremo é alguém que está tentando viabilizar um acordo entre as partes, né? Tentando achar um ponto em que elas concordam. É muito estranho isso acontecer com interesses que não sejam disponíveis, né? Faz muito sentido que você possa conciliar, né? Se eu e você, a gente estiver num conflito, eu te emprestei o dinheiro, você não consegue me pagar, eu quero que você me pague, é possível que você fale, poxa, Tomás, eu não consigo te pagar, né, o 10 que foi que você me emprestou, eu consigo te pagar 8, é melhor você receber 8 agora do que você entrar na justiça e receber, sei lá, você não vai receber 10 mesmo porque eu não tenho, você vai receber 8 daqui a 2 anos, se é que você vai receber, vamos fazer um Mas aí é acordo. um É direito seu, possível, né? É é um seu, direito está à sua meu, tem uma transação. disposição. Mas acho que tem um terceiro detalhe nisso, que é sobre o Supremo. Já seria estranho o Supremo estar fazendo isso nesse caso, porque não parecem ter interesses disponíveis aí. Mas é que o próprio Supremo parece ser uma das partes negociando, né? Parece que o acordo não é um acordo. Então, o Supremo tem essa figura meio estranha de, eu não sei, quando ele fala sobre o que eles estão fazendo ali, não está nem muito claro se o Supremo é alguém que está tentando viabilizar um acordo, por exemplo, entre o Legislativo e o Executivo, ou se, na verdade, o Supremo é uma das partes tentando estabelecer um acordo no qual ele está dizendo, olha, eu preciso fazer isso aqui, e o legislativo está falando, a gente não vai deixar você fazer isso aqui, isso a gente não vai aceitar. Até onde que a gente aceita que vocês façam o que vocês dizem que vocês vão fazer? Se começa a ser isso, começa a ficar ainda mais estranho, né? E eu acho que nisso tudo é isso que a gente está fazendo. E quando a gente ouve as reportagens, né, especulando sobre o que aconteceu, quais são os interesses, a gente vê esse tipo de coisa, né? A gente vê especulações sobre, não, o PGR estava ali, sentado também, conversando. O fato de que existem abertura de certos processos de instrução para inquéritos, eventualmente contra deputados na pessoa física relacionados a esse caso. Então você não sabe o quanto que isso é parte da barganha, né? Existe uma ameaça na pessoa física de eventuais inquéritos ou ações penais no futuro, e é por conta disso que o Supremo está articulando para conseguir limitar um pouco, em que medida, no final das contas, como você disse, que eu acho que a gente vai chegar nisso, que é a confusão sobre o que foi decidido, em que medida a gente está, de fato, negociando a substância do que foi decidido, por exemplo, existe uma diferença entre o que foi decidido pelo ministro Dino e o que saiu desse acordo? É a primeira pergunta. Ou é uma diferença apenas de aparência? Parece que é menos impositivo, porque o Legislativo foi lá, eles conversaram, então não é exatamente o Supremo impondo, entrando numa esfera que o próprio Legislativo acha que é de competência sua, num contexto, é claro, em que os representantes do Legislativo também têm suas agendas de eleição, eventualmente, para a presidência de casas no futuro, todas essas coisas se misturando e se bagunçando. Então, a resposta, eu diria para você, curta seria, para muita coisa não pode, eu tenho dúvidas sobre em que casos, de fato, poderia ter algum tipo de conciliação, e se é que pode, não dá para a gente entender direito o que está acontecendo nesse caso, né? Que conciliação? O que está sendo objeto de conciliação ou de negociação? E Supremo, se o Supremo é apenas digamos, um mediador, alguém que está se colocando como um conciliador, alguém que vai viabilizar um acordo, ou se ele próprio está nessa mesa com uma parte negociando, e se ele está negociando, o que ele está cedendo? Se existe uma negociação, o que ele está deixando de fazer que ele deveria fazer, e se existe alguma disponibilidade nisso, ele pode deixar de fazer algo que ele deveria fazer. Eu acho que tem um ponto, Tomás, que você mencionou, e é ótimo que a gente possa discutir isso. Dessas reuniões, obviamente, a gente não participa, e esse é um problema, né? A gente não pode ver, e não é transparente, e mesmo quem entrou com as ações não pôde assistir, não pode participar, né? Que foi só um diálogo entre os poderes. Mas tem muita coisa que fica no ar também, né? O diálogo político não é necessariamente e totalmente aberto, né? Tanto que o Congresso Nacional saiu dizendo que ganhou porque manteve as emendas. O Supremo disse que ganhou porque balizou alguma coisa. E o Executivo com a sensação de que ganhou porque também agora vai estar melhor do que estava antes. Então, nós realmente não sabemos. E também não é um jogo de ganha e perde quando o assunto é esse, né? Mas mesmo o que você mencionou, né? O Supremo estava ali como parte ou não. O Supremo já tinha mandado o seu recado, né? Quando o ministro Flávio Dino dá a decisão liminar e no plenário virtual ela é mantida por unanimidade, o recado do Supremo sobre a visão do Supremo já está dado. Em outros casos, o que aconteceria? O Congresso Nacional e o Executivo se uniriam, conversariam, dialogariam e tentariam adequar
Isso é a decisão do Supremo. Mas o Supremo recebe, parece que para fazer uma sessão. É isso que você está mencionando, né, Tomás? O que o Supremo está abrindo mão? E poderia abrir mão? Diego, te passo essa pergunta. Olha, acho que é importante separar de um fenômeno que sabemos que é geral, não é novidade, que é a possibilidade de juízes considerarem as reações de outros atores políticos para tomar suas decisões, né? E aí, nesse caso, não seria incomum que o ministro do Supremo se perguntasse: se eu decidir assim, existe algum risco do Congresso dificultar a implementação da decisão? Existe algum risco do Congresso retaliar usando outras ferramentas para além desse caso específico? Essas são considerações que, realisticamente, a gente não pode excluir, que passem pela cabeça dos juízes. Elas muitas vezes podem ser... Tem que passar, né? Tem que passar, Olha, né? Aí é um outro debate, mas ainda que você diga que tem que passar, acho que aí tem um debate diferente, importante, ainda que você diga que tem que passar pela cabeça, ser inevitável e, às vezes, desejável, não quer dizer necessariamente que isso deve encontrar uma expressão institucional, né, oficial, formal. Sendo que, nesse caso, nem foi isso que aconteceu, porque não houve expressão institucional. Acho que é um pouco, no fundo, se a gente tiver que apertar o dilema que está aparecendo aqui para a gente tem dificuldade até de enquadrar isso oficialmente, institucionalmente, né? Não é porque tem cerimonial que tem devido processo legal. Não é porque tem solenidade que tem formalidade. É possível ter essas coisas lá. Tem funcionários, tem agentes do Estado, tem seus assessores, tem seguranças, tem tudo. Mas tem procedimento? Tem institucionalidade? Não vi. É difícil encontrar isso ali, né? Então, acho que a primeira coisa que eu pontuaria é: você pode até achar, como sinto que é o que você estava sinalizando, Felipe, que os juízes têm que se preocupar com como a política vai reagir às suas decisões. Mas, tradicionalmente, isso é uma coisa que é invisível. Se conversou com alguém, se recebeu sinalizações, às vezes pode ser invisível, mas no que ela se expressa em coisas que são visíveis para a gente, ela se expressa formalmente. Vai ter uma decisão com argumentos que você pode questionar, que se não são a verdadeira razão pela qual o juiz decidiu desse jeito ou de outro, mas ele vai dizer: olha, isso aqui eu não posso fazer porque tem esse argumento jurídico que mostra que é complicado. Então, isso seria o normal, né, o usual. O que está acontecendo aqui, porém, é uma coisa estranha, porque essas considerações políticas parecem ter ganho uma visibilidade extrema, né, elas estão aí à luz do dia, mas, ao mesmo tempo, elas não são visíveis institucionalmente, pelo menos do jeito que eu estou tentando definir aqui, que não consigo saber, acho que se pessoas, né, que estão acompanhando o tribunal têm dificuldade de entender qual o status jurídico, institucional do que aconteceu ali, acho que temos um problema. Acho que isso é algo que a gente deveria analisar com cuidado. E me parece... Diego, Sim. Diego, você me permite só um parêntese nesse ponto, que é também, não sei se nós temos aí um problema de comunicação também, né? Porque quando sai do Supremo uma nota conjunta falando em acordo, parece que assim, matou a ação. Não matou a ação. Se o Congresso Nacional daqui a 10 dias ainda vai propor uma nova regulamentação, e se o ministro Flávio Dino inclusive mencionou isso, a gente ainda vai julgar as ações conforme tudo isso, não tem um acordo necessariamente. Pode ter um direcionamento. Não sei se foram longe demais na palavra acordo, inclusive. Pode ser. E veja que se você olha o que está na nota, tem uma coisa ali que não está na decisão do ministro Flávio Dino. A nota conjunta, né? A nota conjunta, isso. Tem uma coisa ali que não está na decisão do ministro Flávio Dino, que é um prazo de 10 dias para que executivo e legislativo cheguem num acordo quanto aos critérios para execução de emendas individuais, né? Critérios técnicos, que a ideia de critérios técnicos como algo que limita a impositividade dessas emendas já aparecia na decisão do ministro Flávio Dino. Mas agora surge esse prazo de 10 dias para que os poderes cheguem num resultado com relação a quais vão ser esses critérios. Poderia acontecer, por exemplo, também talvez fosse algo
sem precedentes, mas seria diferente se eles dissessem: os ministros do Supremo vão se reunir com o Executivo e o Legislativo, mas só o que está em jogo aí é o Legislativo e o Executivo discutirem como que eles vão chegar, né, num acordo de como que eles vão implementar a decisão do Supremo. Aí você poderia se perguntar... Exato, esse seria o normal, né? Esse seria o que a gente já viu. E aí a gente poderia se perguntar, mas o que os ministros estão fazendo aí? Mas aí é outra conversa, porque está claro que eles estão ali como observadores, eles estão ali como fiadores, né, da decisão, mas aí, como o Tomás falou, aliás, é diferente do ponto que o Tomás levantou, que a gente não sabe a que título eles estão ali. Como você falou, o termo acordo parece também sugerir uma série de implicações que são bem diferentes desse cenário hipotético que eu descrevi aqui. Então, e além disso, eu chamaria atenção para esse ponto que está no acordo, que é interessante, é que uma das poucas coisas que não está na decisão do Dino, né? Comparando a nota e a decisão do Dino, se você pega a decisão do ministro Dino, você tem uma série de elementos que parecem já serem totalmente mantidos na nota. Parece que a nota acho que é uma conversa que a gente vai ter que ter mais vezes, parece que a nota está acrescentando algumas coisas sem necessariamente tirar coisas que estavam na decisão do Dino. Me parece essa uma leitura plausível. E parte do que ela acrescenta é uma conversa que claramente não acabou, né? O Legislativo e o Executivo vão voltar para casa e vão ter que retornar com esses critérios para a execução das emendas. E no fim da nota está dizendo que o relator vai manter ainda um papel, né, de receber isso e avaliar se isso atende aos parâmetros da decisão ou não. Então, pode até ser que esse não seja um acordo que, de fato, tenha tirado nada relevante da decisão do Supremo. Pode até ser. Né? Mas, de fato, está difícil entender nesse momento como foi divulgado e pela falta, me parece, de uma institucionalidade suficiente que possa reconduzir o que aconteceu às coisas que a gente já conhece, as regras que existem, os procedimentos que existem. Acho que isso seria muito importante. Antes de passar a palavra para o Tomás, que já sei que já quer complementar, eu só observaria também uma outra confusão que me parece ocorrer no debate, que se você considera que instituição é igual ao poder da República, qualquer coisa que envolva uma reunião dos poderes da República é institucional, é diálogo institucional. Eles estão conversando, eles representam as instituições, né, tem ali a cúpula dos poderes, então é diálogo institucional. Mas eu acho que esse é um sentido pouco ambicioso do que é instituição, né, para o direito constitucional, para o direito. Ele precisa de procedimento, precisa, né, mostrar como que essas coisas se reconduzem às competências que existem. Então, eu acho que está faltando institucionalidade, me parece, nesse processo, nesse investimento do Supremo na consensualidade. Já não é de hoje que vem, mas esse último passo me parece que vai um pouco além do que seria compatível com a institucionalidade. Eu acho que tem uma questão de contexto aí sobre, né, o Felipe mencionou sobre considerações estratégicas, se o tribunal tem que ter, não tem que ter, se um juiz tem que ter, ou se um tribunal constitucional, especificamente, tem algo específico em relação ao tipo de caso decididos que teria que ter. E eu acho que seria interessante pensar, e assim, sendo descritivo, que a gente olhando para situações em que o tribunal se sente mais livre, né, mais tranquilo para decidir certos casos, e situações em que ele entende que vai ser mais problemático, mais difícil, é evidente. Acho que um bom observador de cenário consegue identificar. E tem um espectro nisso que é meio evidente, que eu acho que é interessante mencionar aqui, porque no Sem Precedentes a gente comenta vários tipos de caso, e às vezes os casos que a gente está comentando estão nesse espectro, né? Então, um tipo de caso que diria que o Supremo está mais tranquilo para decidir quando isso acontece, são casos que o Legislativo e o Executivo não ligam para aquilo, não é algo que é relevante para nenhum dos dois, ou então casos, na verdade, em que o Legislativo e o Executivo, por algum motivo, não querem decidir aquilo, preferem que o Supremo decida aquilo. Você pode imaginar que tem uma questão polêmica, uma questão socialmente difícil de decidir, que o Executivo não quer ser visto como quem está fazendo aquilo, porque pode ter efeitos eleitorais, o Legislativo também não quer ser visto como quem está fazendo aquilo, mas que eles concordem, talvez, ou tem uma maioria ali que concorda que é relevante, que seria o momento de fazer aquilo, né? Que é melhor fazer aquilo, que se o Supremo fizer aquilo, está tudo bem, porque eles não estão preocupados diretamente com a substância, eles estão mais preocupados com o efeito eleitoral de se eles forem vistos como atuando nisso.
Esse é o tipo de situação em que o Supremo está mais tranquilo, que o Tribunal Constitucional está mais tranquilo, porque ele não tem oposição nem do Legislativo nem do Executivo. E talvez seja até feliz, porque o Executivo fica até feliz que ele faça isso, né? Uma outra tipo de questão, há quem diga, por exemplo, só dando um exemplo, há quem diga, por exemplo, quando o Supremo decidiu sobre greve de servidor público, era mais ou menos assim. Ninguém queria muito pôr a mão nisso, era uma coisa que tinha que resolver, ia ter que brigar com o sindicato, ia ter que brigar com o sindicato patronal, ia ter muita briga, tem interesses governamentais, tem um monte de coisa. Era melhor o Supremo decidir isso de uma vez e estabelecer algum critério e bola para frente. É o tipo de caso que você não gera esse tipo de repercussão. Tem um outro tipo de caso, que é mais evidente, que é quando você tem conflito entre os dois poderes, né? Existe conflito entre o legislativo e o executivo. São situações em que o Supremo está relativamente mais tranquilo para decidir, ou que ele tem espaço para decidir, né? Porque ele sabe que ele vai decidir essa questão, ou ele vai decidir algo intermediário, que não vai agradar completamente ninguém, mas também não vai desagradar completamente ninguém, ou se ele decidir, de fato, na maneira como um dos poderes pretende, ele vai ter o apoio desse poder, né? Se ele decide a favor do legislativo contra o executivo, ele imagina que o legislativo vai estar do lado dele, e vice-versa. Ele decide a favor do executivo contra o legislativo, ele imagina que vai ter o apoio do executivo, dois poderes contra um, em geral, dá um certo grau de proteção. A situação que ele está mais, obviamente, desprotegido seria quando ele toma uma decisão que é contra o executivo e o legislativo ao mesmo tempo. É muito complicado para um tribunal fazer isso, é muito difícil um tribunal fazer isso. Essa situação, por que eu estou falando isso? Porque a situação é peculiar, porque existe algo nas decisões do Supremo sobre isso, de controle do legislativo, que você imagina que é no interesse do executivo, porque ter maior controle sobre o orçamento é do interesse do governo, ficar menos suscetível a esse tipo de interferência legislativa do interesse do governo, só que não é do interesse do governo ser visto como o motivador da decisão do Supremo e ser, portanto, alvo de retaliação, um governo que não esteja particularmente forte, retaliação do legislativo, ou seja, que o legislativo faça retaliação contra o Supremo, eventualmente, e contra o executivo, que foi uma parte do que a gente viu nesse caso, né? Quando essa decisão foi tomada pelo ministro Dino, que é alguém que foi ministro da Justiça do governo Lula, que é ligado historicamente ao governo Lula, muita gente, sendo justo ou não, o ponto é, muita gente olha para isso e fala, o ministro Dino está fazendo isso com certeza só porque o governo quer, porque o Lula quer, porque o governo Lula tem interesse nisso. Então, na verdade, o Lula também quer isso, a gente tem que retaliar o governo também. Fica uma situação meio estranha nessa negociação, né? Porque parece que o governo se beneficia disso, mas o governo não quer ser visto como sendo quem está gerando isso em algumas situações para não gerar retaliação. Então, só para dizer assim, quando essas pessoas todas se reúnem nessa sala, não está nem muito claro não só quem é o interesse de cada um ali, mas como que as pessoas estão dispostas, quantas pessoas estão dispostas a manifestarem sinceramente e defender sinceramente seus interesses. Por exemplo, o quanto o governo, de fato, tem capacidade de impor os seus interesses de controle orçamentário frente ao legislativo nesse momento. Tomás, isso que você mencionou sobre a parte política, para quem está em Brasília acompanhando esse assunto, é muito claro. Não para menos, houve uma reunião do presidente da Câmara, Arthur Lira, com Paulo Gonet, quando Paulo Gonet também entrou com uma ação questionando o orçamento secreto, nessa mesma onda de ações. Para dizer o seguinte, interpretação do Congresso Nacional, Paulo Gonet também faz parte desse movimento do governo para contestar o orçamento secreto. Então isso, obviamente ninguém fala abertamente, mas isso está muito evidente aqui na cidade. Presidente da Câmara, Arthur Lira, você mesmo mencionou a expressão de dois poderes contra um, fala disso também. E nós vimos no final do governo Bolsonaro o Supremo começando a decidir o orçamento secreto. Portanto, é sim uma disputa, não sobre transparência e rastreabilidade. Não é sobre isso que nós estamos falando. Isso é o básico, né, de pagamento de emendas e de orçamento. Nós estamos vendo em disputa, e com a participação do Supremo, é quem comanda o orçamento. E como isso interfere em governabilidade. Não para menos, o ministro Haddad veio a público também falar, o Supremo deu essa decisão por unanimidade e foram lá conversar. Você também mencionou outra coisa de retaliação e você tinha falado de Paulo Gonet, né? De abertura de investigações, de inquéritos. A gente tem que lembrar, a primeira decisão sobre Flávio Dino sobre esse assunto, determinava a investigação pela CGU, TCU, Ministério Público sobre o pagamento dessas emendas. E nós, em Brasília,
quando você conversa com alguém, ou do Supremo, ou da política, ou do governo, todo mundo tem um caso de suspeita de corrupção em alguma emenda específica. Era disso que se falava na reunião. Daqui a pouco vocês vão ser investigados porque a gente sabe que tem problemas. E o uso de dinheiro público em qualquer cidade gera, obviamente, suspeitas e problemas, né? Afinal de contas, é muito dinheiro. Mas, enfim, essa disputa política está em jogo e está muito claro que o Supremo, nesse caso, está, de alguma forma, contribuindo para uma mudança no jogo da governabilidade. Então, o Supremo vai ter que pagar esse custo também. Diego, você queria voltar? Queria voltar apenas ao conteúdo jurídico dessa discussão, porque, né, por todas as questões que vocês apontaram, pode não parecer, mas é um processo de controle de constitucionalidade. Então, a discussão, no fundo, aí para o Supremo, e essa discussão aparece nos votos, tá, né, aparece no voto do ministro Flávio Dino, ela diz respeito ao quanto que essas emendas constitucionais, né, 3, 4 emendas constitucionais, 3 a 4, dependendo da ação, dependendo da ADIM, mas essas emendas à Constituição estabelecem regras de alocação orçamentária que alteram diretamente o texto constitucional, mas a questão é, será que elas violariam algum limite para emendas constitucionais? E a delicadeza desse tema do ponto de vista jurídico é que a Constituição dá um parâmetro muito estrito para saber se uma emenda é constitucional ou inconstitucional. Quer dizer, estrito, depois ele se abre, né? Ele exige interpretação, mas você tem que saber se é tendente a abolir ou não uma cláusula pétrea. E o que eu acho interessante, né? O voto do ministro Dino vai na seguinte, a decisão dele tinha ido na seguinte linha. Isso ameaça a separação de poderes porque não tem controle suficiente sobre um grande poder que o Congresso ganha. Ele também faz um ponto mais específico, me parece interessante, que não só não tem controle institucional, mas acaba não tendo nem controle eleitoral, porque num sistema presidencialista, né, o presidente tem o controle do orçamento de um nível mais relevante pela racionalização desses gastos, assim, da implementação. Ele é um alvo político muito visível, né? Se fizer alguma besteira, as pessoas sabem de quem é a responsabilidade. Muito mais difícil é haver esse tipo de controle eleitoral político, inclusive, para não dizer institucional, Tribunal de Contas e outros órgãos de controle, no caso do Congresso. Então, acho que esses são argumentos importantes. Eu acho que eu queria enfatizar isso aqui, porque muitas vezes a própria maneira como isso foi comunicado, né, voltar aí à preocupação do Felipe, a maneira como isso foi comunicado, mesmo o ministro Barroso falando sobre a reunião, enfatizando que o papel do Supremo era uma discussão de constitucionalidade e que, portanto, não ia entrar na discussão no montante de recursos que poderia ser alocado assim, não ia entrar nessa discussão. Mesmo assim, a maneira como isso foi comunicado às vezes pode deixar de lado um ponto que é importante, que é entender por que os ministros do Supremo entenderam que uma emenda à Constituição tendia a abolir cláusula pétrea. Mas, reconhecendo que isso aparece no voto do ministro Flávio Dino, que são argumentos importantes, eu insistiria eu faria aí uma pequena crítica construtiva, que acho que está se perdendo um pouco nos acórdãos do Supremo, nesses últimos que discutem emendas constitucionais, a preocupação em mostrar que não é só uma violação, mas que é algo que tende a abolir uma cláusula pétrea, né? Acho que, tradicionalmente, essa ideia do tende a abolir, acho que teria mais espaço na discussão sobre quando que uma emenda constitucional viola a Constituição ou não. Mas eu acho que está havendo um pouco uma diluição desse critério para que ele se torne meramente você demonstrar que é uma violação, meramente você dizer, olha, isso aqui contraria uma coisa que é importante para a Constituição. Eu acho que vale a pena ficar atento, talvez, nessa tendência. É como se os ministros estivessem investindo mais tempo em mostrar isso contraria alguma coisa da Constituição e não especificamente isso tende a abolir uma das cláusulas pétreas. Então, isso me chamou a atenção. E eu acrescentaria um segundo ponto só, que me chamou a atenção também no voto do ministro Flávio, na decisão do ministro Flávio.
Não, do ministro Nunes Marques, obrigado por lembrar, o ministro Nunes Marques também, ele radicaliza um pouco nessa linha da consensualidade, mencionando no fim do seu voto, em uma das ADINs, a possibilidade de arbitragem ocorrer num caso como esse, sem especificar, sem dizer... Isso a gente estava comentando aqui, né, Diego, antes, porque assim, a conciliação a gente já está vendo, e a gente mencionou em algum programa, acho que 2 atrás, que talvez fosse o caso de submeter aos demais pares quando o ministro manda algo para conciliação. A gente falou, né, temos aqui, só lembrando 2 casos próximos, privatização da Eletrobras e marco temporal foram para conciliação. Os outros ministros concordam com isso? Que procedimento é esse? Qual decisão é essa, né, de mandar para conciliação? E o que você está mencionando agora é que o ministro Nunes Marques fala em arbitragem. Menciona, né? Isso, sem maiores explicações. Inclusive tem previsão legal no que for cabível, mas tem previsão legal para arbitragem nesse cenário. O que acaba acontecendo? Né? Em vez de se partir das competências e regras mais rentes ao que está acontecendo, se parte de ideias gerais, como consensualidade, diálogos institucionais, e aí vai se buscando os procedimentos que fazem sentido dentro dessas ideias vagas. Eu acho que esse é um procedimento intelectual perigoso quando se trata das competências de uma instituição como o Supremo. Acho que deveria sempre tentar se manter rente às competências previstas, né, nos processos. A unidade de trabalho do Supremo tem que ser os tipos de processos diferentes e as regras que os configuram em cada caso. E o que eu ia mencionar, Felipe, nem era isso, mas aí minha intervenção já ficou gigantesca. Então, por favor, me interrompam se não for adequado. Imagina, continua. Obrigado. Vou puxar um terceiro ponto, então, aqui, depois desse segundo mini ponto que você me lembrou. O terceiro ponto diz respeito, novamente, ao voto do ministro Flávio Dino, a decisão do ministro Flávio Dino, quando ele está construindo esse argumento de que esse poder de controle sobre o orçamento, desacompanhado de controles sobre esse poder, eleitorais e institucionais, ele tende a abolir a cláusula pétrea da separação de poderes. Ao discorrer sobre isso, o ministro Flávio Dino fala algumas coisas que eu achei interessantes para pensar o momento atual pelo que passa o Supremo. Ele afirma, por exemplo, e negrita, primeiro, né, que as matérias jornalísticas que têm aparecido apontando nos últimos anos indícios, possíveis abusos, né, e possíveis irregularidades na maneira como funcionam, como são alocadas essas desde o orçamento secreto, né, essas práticas orçamentárias que vêm se construindo desde 2015, ele observa, tem relatos na imprensa de que nessa falta de controle de transparência pode estar havendo irregularidade. E ele vai dizer, corretamente, isso não é prova de nada, mas é um sinal amarelo para quem conduz as instituições. Ele usa essa metáfora não sei nem a palavra que eu estou procurando, uma metáfora de trânsito, de quem está conduzindo um veículo para dizer, não precisa parar, mas é um sinal amarelo. Ele também diz que esse controle excessivo do Congresso sobre orçamento, e essa frase está lá negritada na decisão dele, né, representa o que ele descreve como um método quero, posso, mando, que destrói as instituições, diz ele. Né? E o que me parece interessante é que existe no momento um outro debate ao lado desse acontecendo maior de anos no Supremo sobre a maneira como o tribunal vem conduzindo, e aí o tribunal, não só o ministro Alexandre de Moraes, porque as reações do tribunal também são relevantes para isso, vem conduzindo todo esse arco do inquérito das fake news e os outros inquéritos associados, né, a essa defesa do Estado Democrático de Direito. E é interessante que Diego, são casos... Diego, ou seja, sim, o que você está dizendo é essa frase, que eu mesmo, quando a vi, primeiramente, pensei, isso aqui é um recado para quem comumente vem sendo acusado pela imprensa e visto pela política como alguém que está comandando isso com mão de ferro, né? O orçamento secreto ou as emendas parlamentares, que seria Arthur Lira. Né? E, inclusive, a importância política dessa decisão do Supremo agora é um parlamentar, no futuro, talvez veja essa decisão pensando o seguinte, olha, talvez eu tenha que voltar a negociar com o Executivo a liberação das minhas emendas. E isso, no jogo de eleição para a próxima mesa do Congresso,
faz muita diferença, pode enfraquecer certos nomes e por isso, inclusive, todo esse clima político hostil que nós vimos antes dessa reunião de acordo, suposto acordo. O que você está dizendo é que essa frase pode ter outro destinatário, ou você está, talvez, interpretando como também podendo se encaixar para outras pessoas. Eu acho que eu vou interpretar de um jeito que não precisa atribuir intenções ao ministro. Quem quiser ler dessa forma, pode, mas eu não estou atribuindo intenção. O que eu estou dizendo é, eu concordo com você, ministro, eu concordo com essas preocupações. O que a imprensa revela não é prova de nada automaticamente, precisa, né, ser considerado no debate maior como, no mínimo, um sinal amarelo. A gente precisa utilizar as revelações como um sinal amarelo. E não estou nem falando agora dessas últimas revelações, né, da Folha de São Paulo. Acho que é todo o arco do papel da imprensa nos últimos anos com relação a essa atuação. Mas será que está sendo considerado como um sinal amarelo? Essa é uma pergunta, né, sobre a reação do tribunal. E 2, controles são importantes, mostrar os limites são importantes, separar poderes e atribuições e competências é fundamental. Então, acho que estou, no fundo, concordando com os critérios oferecidos pelo ministro e me pergunto se não era o caso também do tribunal passar a considerar, passar esse tipo de recado mais amplo sobre as premissas normativas fortes, sobre a necessidade de controle em Estado democrático de direito e na maneira como o tribunal lida com as críticas públicas feitas à condução desses inquéritos. E aqui, para fechar, Tomás, nós vimos essa semana novas decisões do ministro Alexandre de Moraes em torno do vazamento das informações no seu gabinete, as mensagens trocadas por seus assessores, né? E a gente mencionava aqui no programa anterior, né, dos problemas que essas mensagens já apontavam, que o Supremo tenta passar com uma certa normalidade, mas a gente sabe que tem problemas. E aí vem uma nova decisão, né? Vem uma nova decisão do ministro Alexandre de Moraes abrindo o inquérito. Então, queria voltar a isso contigo aqui para a gente fechar o programa. Esse novo inquérito do ministro Alexandre de Moraes parece que é temos um problema, vamos dobrar a aposta. Né? Eu acho que sim, eu acho que, enfim, a gente tem a notícia, né, de que teve com a abertura de novo inquérito, agora um inquérito sobre o vazamento das informações, né, ou seja, sobre o vazamento dessas informações, dessas conversas de WhatsApp que aconteceram. E eu acho curioso, né, pensar como que isso poderia ser algo que poderia ser aberto numa investigação pelo ministro Alexandre de Moraes. Não parece ser o caso. Parece que, na maneira do que eu li, né, que ele teria, né, dito que as publicações ficou consignado o possível vazamento deliberado das informações com o objetivo de estabelecer uma narrativa fraudulenta relacionada à atuação de servidores. E com base nisso, ele incluiu isso, abriu esse inquérito relacionado aos inquéritos que ele já tem ali, relacionados, acho que, pelo que entendendo, ataque ao Supremo, à democracia, não está muito claro, fake news, né? Ele tem essas... Me parece muito curioso, difícil justificar isso, difícil achar que poderia ser aberto, mas e parece que fica, né, dentro dos contextos que a gente estava falando, né, a gente tem um contexto em que o ministro Alexandre de Moraes está nessa posição que, em alguma medida, não foi exatamente ele que escolheu, tá? A questão não é o que se ele escolheu estar nessa posição, mas o que ele faz estando nessa posição de estar como vítima, em certa medida, né? O Supremo é a vítima e os ministros, enquanto ministros, estão sendo atacados, então eles às vezes são as vítimas desses crimes, ao mesmo tempo em que ele é o juiz conduzindo esse inquérito e assumindo uma postura de liderar a própria investigação e a própria acusação. Né? Então já tem isso. Daí a gente tem um vazamento de conversas, né, um vazamento, acesso a informações, a gente não sabe como que se deu esse acesso a essas conversas entre servidores, que apontando para talvez problemas nas práticas dos seus assessores ou do seu gabinete ao atuar nessas posições, assumindo inclusive a cadeira no TSE simultaneamente ao Supremo, e o que isso poderia ter gerado. Então agora a gente vai ter um novo inquérito em que, de novo, a gente teria de novo o ministro Alexandre de Moraes simultaneamente como vítima, acusador e decidor. Parece estranho. Eu fiquei pensando como que poderia ser justificado. Se não parece ser o caso de que isso deveria estar no Supremo, mas e se tivesse? Eu fiquei pensando como que poderia estar no Supremo. Acho que tem duas justificativas para a gente poder ter um inquérito que afete esse caso no Supremo. Um seria dizendo que
usando aquela interpretação deles de que é um crime que aconteceu no Supremo. Mas se foi isso, o procedimento diz que o presidente teria que abrir esse inquérito e atribuir a relatoria a algum ministro. Se foi isso, regimentalmente, então... né? Regimentalmente. Se foi isso que eles viram, um crime cometido lá, um vazamento, manda para o presidente instaura um inquérito e distribui para alguém. Exatamente. E diz para alguém. E daí, se fosse isso, eu não estou dizendo que deveria ser feito isso, mas se fosse isso, então, se tem alguém que não deveria ser o relator desse inquérito, é o ministro Alexandre de Moraes. Né? Então, imaginemos que não foi isso que aconteceu, mas se fosse essa a justificativa, então o ministro Barroso poderia abrir esse inquérito e atribuir a relatoria a um outro ministro, já que afeta o próprio gabinete do ministro Alexandre de Moraes, não deveria ser ele próprio conduzindo. Tem uma outra possibilidade de um inquérito que afete o ministro Alexandre de Moraes, seria se essas práticas, o que a gente está investigando? Eventuais ilícitos do vazamento em si, ilícitos desses servidores, e se eles são ilícitos servidores, são ilícitos que afetam de alguma maneira o próprio ministro Alexandre de Moraes. Se for isso, também teria uma justificativa para o inquérito ser no Supremo, eventualmente. Daí, por conta do foro do ministro Alexandre de Moraes. E daí, de novo, certamente não deveria ser ele, obviamente, a pessoa conduzindo o inquérito. Então, não sei, não parece ser o caso disso estar no Supremo, parece ser um desdobramento desses inquéritos que é difícil de justificar, mas e se fosse para ele estar no Supremo, as únicas hipóteses em que eu consigo imaginar por que esse inquérito está no Supremo são situações em que ele não deveria estar com o ministro Alexandre de Moraes, investigando o vazamento dos seus próprios ex-assessores. Acrescentar só uma hipótese aqui para a gente realmente fechar, que me parece, às vezes, que o ministro Alexandre de Moraes, já falamos disso aqui em alguns outros programas, sobre, às vezes, a gente sentir falta de algumas justificativas nas decisões dele. Inclusive, fui chamado a atenção em determinado momento por um assessor do gabinete, falando, vocês estão dizendo que as nossas decisões parecem que tem parágrafos a menos, né? Acho que foi essa expressão que a gente usou, Diego, em certo momento aqui no programa, falando, parece que às vezes ele pulou um parágrafo e foi logo para a conclusão. Nesse caso, Tomás, e vendo o que vem sendo noticiado também, uma desconfiança de que alguém pode ter vazado deliberadamente, pego essas informações, os celulares, e aí se fala hoje, nós estamos gravando numa sexta-feira, de que o celular de um desses assessores foi apreendido pela Polícia Civil de São Paulo e poderia ter sido de lá o vazamento para fragilizar o Supremo. Então, se dá o foro para essa investigação, se abre o inquérito pensando no ponto final, que é qual seria a intenção? Seria fragilizar o Supremo. E por isso se tem um argumento de que deveria ser aberto junto com essas outras investigações que estão com o ministro Alexandre. Mas, novamente, e também usando a sua ferramenta de argumentação, Tomás, não quero dizer com isso que é justificável, mas que me parece, se eu tivesse que justificar por que está a investigação com o ministro Alexandre de Moraes, ele deve estar vendo e suspeitando que isso é alguma forma de deslegitimar o Supremo e a investigação. Mas, novamente, esse seria o procedimento? Fica a dúvida aqui, a gente... Diga, Diego. Esse seria o procedimento se for um ato puramente individual. Me parece que esses outros inquéritos têm também um componente de organizações, né? E de... Acho que... Então, tem também essa outra... Só acrescentando aí a sua pergunta. Tem. E aí são perguntas que, infelizmente, a gente não vai ter como responder no curto prazo. Vamos continuar analisando isso da mesma forma como sempre fizemos aqui no Sem Precedentes. Esse assunto ainda vai voltar aqui para a gente. Bom, gente, obrigado mais uma vez. Tomás Pereira, Diego Werneck, a gente volta na próxima semana. Obrigado e até lá. Até a próxima. Obrigado, até lá.